Olá pessoal, professor Márcio. Hoje vamos estudar a farmacologia da hipertensão. Vamos falar sobre os antihipertensivos. Então nós vamos dividir essa aula em 4 etapas. Nessa primeira etapa a gente vai fazer um apanhado sobre a hipertensão, falar sobre as principais causas, os principais fármacos utilizados, aonde as estratégias para poder trabalhar na prevenção e no tratamento da hipertensão. Depois nós vamos dividir a aula num segundo momento, que nós vamos falar sobre os fármacos simpatolíticos, depois os inibidores da ECA e os antagonistas específicos da angiotensina 2 e, por fim, os diuréticos, ok? Então vamos começar aqui com o conceito de hipertensão arterial. É uma doença crônica não transmissível de natureza multifatorial em que a pressão sanguínea nas artérias se encontra constantemente elevada. Tá? A hipertensão ela pode ser caracterizada por dois tipos basicamente. A hipertensão primária, que representa 90% de todos os casos, ou seja, uma causa idiopática, né, desconhecida, ocasionada por outros fatores, como estilo de vida, alimentação, os hábitos de consumo do paciente, enfim, a gente não tem um fundo determinado para poder diagnosticar. E a gente tem a hipertensão secundária, representa cerca de 10% dos casos, que são condições subjacentes. Por exemplo, um problema em algum determinado órgão que o paciente pode desenvolver hipertensão, por exemplo, uma hipertensão causada por medicamentos, tá? Uma causa secundária, é uma causa menos comum, né? Nós trabalhamos mais com a população comum com a hipertensão primária. Tá? Quais são os fatores de risco que nós temos que atentar aos pacientes em relação à hipertensão arterial? A obesidade sim é um fator de risco muito importante para a população, tanto homens quanto mulheres, e aí um dos parâmetros de investigação é o índice de massa corpórea, o IMC, é extremamente importante. Nós temos também que avaliar a circunferência da cintura, circunferência abdominal. A circunferência abdominal também é um determinante para se observar a obesidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. O abuso no consumo de sal de cozinha, né, o cloreto de sódio. Na verdade, o metal sódio, ele é o mais importante quando nós trabalhamos com a hipertensão, porque o sódio ele tem a capacidade de reter água, né, de aumentar a osmolaridade do meio, consequentemente aumentar a quantidade de líquidos dentro dos vasos sanguíneos e aí por si aumentar a pressão sanguínea. A hereditariedade é um fator de risco comum. Sempre tem aquela história, o meu pai teve pressão alta, então provavelmente eu terei pressão alta. O tabagismo, sim, é um fator de risco importantíssimo para a hipertensão arterial, principalmente devido à produção dos radicais livres, devido à presença das substâncias tóxicas presentes no cigarro. Isso acaba por si só liberando diversos fatores inflamatórios na corrente sanguínea que pode aumentar a hipertensão. Pode e acontece. O sedentarismo também. A gente sabe que o exercício físico é extremamente benéfico, principalmente para o sistema cardiovascular como um todo, né? Melhorando a elasticidade das artérias, é de extrema importância e altamente recomendado para poder combater e diminuir a pressão arterial. O estresse devido à presença do cortisol, lembrando que o cortisol é um glicocorticoide, ou seja, automaticamente ele aumenta a retenção de sódio e a água nos tecidos, então é um importante fator de risco para a hipertensão arterial. E a idade, também a idade acima dos 60, 70 anos, o risco de desenvolvimento da hipertensão ela é presente. Ok? Então, como que a gente define pressão arterial? É a multiplicação do débito cardíaco, ou seja, com o volume de sangue que o coração ejeta, vezes a resistência vascular periférica, o calibre do sistema circulatório, quanto que ele oferece de resistência para a passagem do sangue. Então veja,
O débito cardíaco está diretamente relacionado à frequência cardíaca, ou seja, quanto que o coração está bombeando. Quanto mais alta a frequência cardíaca, quanto mais o coração faz o bombeamento, mais sangue está disponível para o sistema circulatório. O volume que sai da sístole, o volume de contração sistólico, quanto maior a força de contração, quanto maior o volume que sai do ventrículo esquerdo, mais disponível estará no sistema circulatório, multiplicado pela viscosidade sanguínea, pela vasodilatação ou vasoconstricção do sistema vascular e a árvore vascular. Então, isso tudo influencia diretamente na pressão arterial. Bom, se eu quero controlar a pressão arterial, eu tenho que atentar a esses dois detalhes, né? Esses dois detalhes com as suas seguintes características, ok? Como que o sistema regula a pressão arterial? Por exemplo, aqui tem um esqueminha que vai fazer a gente compreender melhor. Em uma situação, né, em que o estímulo é o aumento do volume sanguíneo, isso leva a um aumento da pressão sanguínea. Como que o nosso organismo controla, faz para equilibrar essa pressão sanguínea? Dois momentos distintos. Uma é uma resposta rápida, que é controlada pelo sistema nervoso central autônomo, e uma resposta mais lenta, porém duradoura, é representado pelo nosso sistema renal. Ok? No sistema de resposta rápida, que é determinado pelo nosso sistema nervoso autônomo simpático, principalmente um neurotransmissor específico que é a norepinefrina ou a noradrenalina, tem a capacidade de promover uma vasodilatação, ó, a pressão não está elevada, uma resposta rápida é uma vasodilatação direta e uma diminuição do ritmo cardíaco. O coração passa a bater mais lentamente, consequentemente eu tenho um débito cardíaco diminuído e ainda por cima eu diminuo a resistência periférica vascular fazendo uma vasodilatação. Isso faz com que a pressão sanguínea diminua, perfeito? Ok. Em contrapartida, uma resposta mais lenta pelo sistema renal, via o sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumenta a eliminação de líquidos pela urina. Se eu tenho uma menor quantidade de líquido dentro dos vasos sanguíneos, consequentemente eu tenho uma diminuição da pressão arterial. Então, basicamente, nós temos dois tipos de resposta na regulação da pressão arterial. Uma resposta rápida, determinada pelo sistema nervoso autônomo simpático, e uma resposta lenta, determinada pelo sistema renal, esse conhecido como renina, angiotensina, aldosterona, que nós vamos estudar mais adiante. Ok? Então, vamos ver como que o sistema faz essa regulação. Então, vamos lá. Ó, sistema mediado pelo sistema nervoso simpático e a resposta mediada pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá? Uma diminuição da pressão sanguínea faz com que a atividade simpática se eleve. Isso faz com que os receptores do tipo beta do coração sejam ativados, especificamente os receptores beta do tipo 1. Isso faz com que aumente a frequência cardíaca, aumentando o débito cardíaco, elevando a pressão. Também, a ativação do sistema simpático faz com que os receptores do tipo alfa da musculatura lisa dos vasos sanguíneos façam uma vasoconstricção. Então, a ativação dos receptores alfa nos vasos sanguíneos faz uma vasoconstricção, principalmente os receptores do tipo alfa 1. Isso faz com que eleve a resistência periférica, ou seja, diminua o calibre dos vasos, uma vasoconstricção, consequentemente com o aumento da pressão sanguínea. Lembrando que essa resposta é a resposta rápida e imediata. Já a resposta mediada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona é uma resposta mais lenta, porém mais duradoura. Uma diminuição da pressão sanguínea faz com que ocorra uma diminuição do fluxo sanguíneo renal,
automaticamente o rim libera uma enzima chamada renina, tá? Essa liberação é mediada pelos barorreceptores que estão presentes no sistema renal, né? Na junção justa glomerular, ok? Consequentemente, a renina vai agir sobre um polipeptídeo chamado angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio, pela ação da renina, é clivado em angiotensina 1. A angiotensina 1, por conseguinte, é clivada pela enzima conversora da angiotensina presentes no fígado e no pulmão, formando a angiotensina 2, que é um potente vasoconstrictor. Tem várias ações, dentre elas a vasoconstricção. Também estimula a liberação da aldosterona. A aldosterona é um hormônio que aumenta a retenção de sódio e água. Isso faz com que aumente o volume sanguíneo, aumente o volume de água e sódio no sangue. Consequentemente, aumento da retenção de sódio e água, aumenta o volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco, aumenta a hipertensão, ok? Então, esses dois sistemas é como o nosso organismo utiliza para fazer a regulação da pressão arterial. Como que o médico aborda, como que a gente aborda o paciente, por exemplo, para diagnosticá-lo com uma hipertensão? Esse é um organograma presente na última resolução sobre hipertensão arterial brasileira. Então, a visita número 1 do paciente é medida a pressão arterial, é feito também anamnese, exames físicos e avaliações laboratoriais para causas secundárias. Numa identificação em uma crise hipertensiva, uma emergência ou urgência hipertensiva, encaminha-se esse paciente a um sistema de emergência. Se a pressão arterial estiver acima ou igual a 140 milímetros de mercúrio por 90, 140 de sístole e 90 de diástole, com risco cardiovascular baixo ou médio, deve-se considerar avaliar a pressão arterial no consultório numa segunda visita. Se for menor do que 140, que 90, é um paciente normotenso ou no máximo uma suspeita de hipertensão mascarada. Numa visita 2, em que essa pressão arterial de sístole ou de diástole apresentam acima de 140 ou 90, hipertensão, avaliar o monitoramento ambulatorial do paciente, o MAPA, tá? Suspeita de hipertensão do avental branco. Tá? Ou a gente considera um MAPA numa visita 2 menor do que 135 por 85, hipertensão do avental branco, ou seja, hipertensão do jaleco branco. O paciente fica impressionado com o médico, dá aquele nervosismo taquicardia, aumenta o débito cardíaco, a pressão sobe. Então, deve-se descartar essa situação, sendo que numa segunda visita, a pressão arterial em 24 horas, ou seja, considerado o mapa, ele apresenta sim uma pressão de sístole acima de 130 e de diástole acima de 80, é diagnosticado a hipertensão. Considerando o mapa também da mesma circunstância, acima de 135, acima de 85 milímetros de mercúrio, o diagnóstico é de hipertensão. Okay? Já pacientes com a pressão arterial acima ou igual a 140 por 90, com risco cardiovascular, ou uma pressão arterial de uma medição apenas acima ou igual a 180 por 110, já é diagnosticado como hipertenso. Okay? Uma classificação também né, considerando acima de 18 anos, em que o paciente é considerado normal, em que a pressão arterial de sístole é menor ou igual a 120 milímetros de mercúrio e a pressão arterial de diástole é menor do que 80 milímetros de mercúrio. É o famoso 12 por 8, né? Aquele paciente que tem a pressão, minha pressão é normal, minha pressão é 12 por 8. Né? Um paciente considerado pré-hipertenso, em que essa pressão vai variar de 121 a 139 e a diástole de 81 a 89. Estágio 1, hipertensão estágio 1, em que a sístole, por mais de 3 medições, ela se encontra entre 140 e 159 e 90 a 99. Estágio 2, 160 a 179, 100 a 109, pressão de diástole. E na hipertensão estágio 3,
a pressão arterial de sístole é maior do que 180 e maior do que 110. Esse paciente já é diagnosticado com apenas uma medição como hipertenso. Tá? Qual é a terapia antihipertensiva preconizada? Recomendações para início de terapia antihipertensiva. Intervenções no estilo de vida e terapia farmacológica. Na situação, início da intervenção no estilo de vida, todos os estágios da hipertensão. Sempre você vai alterar o estilo de vida do paciente. Mais na frente a gente vai dizer quais são essas alterações específicas. Em pacientes hipertensos estágio 2 ou 3, todas elas com a recomendação no diagnóstico. Idosos com idade até 78 anos com pressão arterial de sístole acima de 140 e idosos com acima de 180 anos, acima de 80 anos, todos são indicados, né, início de intervenção no estilo de vida. Tem que modificar os hábitos alimentares, tem que modificar o sedentarismo e tem que modificar o estilo de consumo de álcool e cigarros. Quando que nós vamos iniciar uma terapia farmacológica? Em situações em que o estilo de vida nos 3 a 6 meses não foi suficiente para modificar o risco de hipertensão, os pacientes com hipertensão no estágio 1 e risco cardiovascular moderado, indivíduos com pressão arterial 130 a 139, com doença cardiovascular pré-existente ou alto risco de cardiovascular, paciente diabético, com hipercolesterolemia, com hipertrigliceridemia, todos esses tipos de paciente, ok? E pacientes com pressão arterial de 130 a 139/85/89, sem doença cardiovascular pré-existente e com risco cardiovascular baixo ou moderado. Todos eles, além da intervenção no estilo de vida, a gente inicia uma terapia farmacológica, ok? Nesse tratamento não farmacológico, o que nós podemos ajudar esse paciente ou indicá-lo a fazer? Modificação no peso corporal, esse é preponderante, e na ingestão alimentar e os seus efeitos sobre a pressão arterial. Olha que interessante, ó. No controle de peso, um paciente que perde 5% do peso ponderal, ocorre uma diminuição entre 20% e 30% da pressão arterial, apenas por perder o peso. Tá? Então, o recomendado é manter o IMC abaixo de 25, né, pacientes até 65 anos, e a cintura abdominal nas mulheres menor do que 85 centímetros e 94 centímetros nos homens. Lembrando que a cada 1 centímetro que você diminui no seu peso, a cada 1 quilo que você diminui no seu peso, você diminui 1 centímetro da cintura abdominal. Muito importante o peso no controle da hipertensão, tá, gente? O padrão alimentar também, a dieta DASH, aquela dieta rica em legumes, vegetais, fibras, cereais e diminuição de gordura, carne vermelha, de consumo de açúcar e alimentos ricos em açúcar. Redução de 6,7/3,5 milímetros de mercúrio na pressão arterial, muito importante também. Restrição no consumo de sódio, olha só, redução de 2 a 7 milímetros na pressão sistólica e de 1 a 3 na diastólica com a redução progressiva do consumo de sódio. Recomendação: restringir o consumo diário para 2 gramas, ou seja, 5 gramas de cloreto de sódio no máximo, já causam um impacto positivo na redução da pressão arterial. E a moderação no consumo de álcool, ó, redução de 3,31/2,04 milímetros com a redução de 3 a 6 doses para 1 a 2 doses dia. Tá? Recomendação é que o limite de consumo diário de álcool seja de 1 dose para as mulheres e 2 nos homens. Olha aqui, ó só, olha só quais são essas doses, né? Uma lata de cerveja, né? Ou 150 ml de vinho ou 45 ml de bebida destilada, tá? Vodka, uísque, por dia, no máximo, é a recomendação. Então, todas essas situações, todo esse manejo não farmacológico pode ajudar diretamente o paciente a diminuir o seu risco de pressão arterial, ok?
Outros tratamentos não farmacológicos que nós podemos utilizar: aumento do consumo de ácidos graxos essenciais, conhecidos como ômega 3, ajuda a modular o processo inflamatório subclínico, ajuda a diminuir a presença de espécies reativas de oxigênio que podem, né, os famosos radicais livres, que podem afetar ou também aumentar o risco de doença cardiovascular, o consumo moderado de fibras, né, que ajuda a manter a saúde intestinal, então a gente mantém uma microbiota intestinal saudável, acaba que por ajudar também na manutenção da hipertensão, consumo de alimentos de oleaginosas ricos em vitamina E, que tem ação antioxidante importante, a vitamina D também aparenta ter um efeito muito positivo no controle da hipertensão, então o consumo de alimentos ricos em vitamina D é extremamente importante. Outros alimentos que podem ser benéficos também no consumo, no tratamento e no controle da hipertensão, o alho é rico em vitamina E, o café verde, que é rico em ácido cafeico, que tem um efeito antihipertensivo bacana, o extrato de chá verde, que é rico em flavonoides, que é rico também em epigalo-galactocatequina, é uma substância presente no chá verde que tem um efeito muito bom como antioxidante e antihipertensivo, né? O consumo de chocolate amargo com acima de 70% de cacau, rico em flavonoides, também ajuda muito no controle da hipertensão. Então, são tratamentos não farmacológicos que você pode orientar o seu paciente como um auxiliar, um adjuvante na modificação do seu estilo de vida para que você melhore esse quadro desse paciente, tá? Quando isso não é alcançado, nós temos que entrar com um tratamento farmacológico. A gente precisa controlar a pressão arterial desse paciente para evitar as doenças cardiovasculares, né? Evitar o risco cardiovascular. Então a gente pode utilizar as classes, ó, e essas classes que nós vamos ver hoje nessa aula, né? Os diuréticos, que aumentam a eliminação de líquidos e eletrólitos, os inibidores adrenérgicos. Lembra daquela resposta rápida que o sistema nervoso faz para controlar a pressão? Nós também conseguimos moderar essa resposta com inibidores, né, adrenérgicos de ação central, ó, os agonistas alfa-2 centrais, os beta-bloqueadores, ó, que bloqueiam principalmente os receptores beta-adrenérgicos do tipo 1, né, os alfa-bloqueadores, ó, que bloqueiam as respostas alfa-1 adrenérgicas periféricas, os alfa e beta bloqueadores, todos esses daqui, ó, com ação no sistema nervoso. Nós também podemos utilizar uma classe de fármacos conhecida como bloqueadores de canais de cálcio, que vão atuar sobre o sistema vascular, bloqueando o canal de cálcio, promovendo um relaxamento da musculatura lisa em volta das arteríolas, fazendo com que ocorra uma vasodilatação, diminuindo a resistência periférica. Nós também poderemos utilizar inibidores daquela enzima lá, ó, a que converte a renina em angiotensina, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os inibidores da ECA. Uma outra classe que também nós podemos trabalhar são os bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina 2. Lembra da angiotensina 2, que promove a vasoconstricção justamente por atuar nesse receptor da angiotensina do tipo 1? Então, os bloqueadores dessa classe funcionam como bons antihipertensivos. E também, por fim, nós podemos utilizar aqueles vasodilatadores direto, aqueles que promovem uma vasodilatação instantânea no nosso sistema circulatório. Tudo bem? Onde vai ser o alvo desses fármacos? Esse esqueminha aqui ele é muito interessante, porque ele vai mostrar exatamente em qual parte do nosso corpo esses antihipertensivos vão atuar. Por exemplo, aqui ó, no sistema nervoso central, nós temos aqui os agonistas alfa-2, né? Os agonistas de receptores alfa-2, como a clonidina e a metildopa, elas vão atuar diretamente aqui, ó. O agonista alfa-2 adrenérgico, ele diminui a liberação da norepinefrina aqui, ó, na fenda sináptica. Isso diminui a propagação do estímulo, consequentemente diminui a resistência periférica. Tudo bem? Nós também podemos utilizar aqui, ó, agentes com efeito tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Um exemplo aqui é a reserpina.
mesmo hoje ela sendo muito pouco utilizada, nós vamos falar sobre ela, né? A reserpina, ela impede a liberação dos vacúolos com a norepinefrina aqui na fenda sináptica, consequentemente diminuindo a transmissão do impulso nervoso. Nós também podemos utilizar, por exemplo, aqui, ó, os antagonistas de alfa-1 receptor, ó, que bloqueia a passagem desse impulso nervoso. Nós temos aqui, ó, doxazosina, prazosina e a terazosina. Eles vão atuar diretamente aqui no sistema vascular, diminuindo a vasoconstricção. São bloqueadores alfa-1 nos neurônios eferentes, ok? Outros agentes bloqueadores também, nós podemos utilizar os beta-bloqueadores adrenérgicos, principalmente aqueles seletivos para os receptores beta-1 presentes aqui no coração. Ó. Os beta-1 fazem taquicardia, faz com que o coração bata mais rápido. Se eu bloquear o antagonismo, eu bloqueio esses receptores, o coração bate mais lentamente, diminuindo o débito cardíaco. Ó, propanolol, atenolol, metoprolol, quanto mais específico para os receptores beta-1, melhor. Nós vamos ver isso legal. Um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção é o seguinte: todos esses fármacos que atuam em receptores, temos que ter cautela em duas situações. A primeira, quando você vai introduzir esse medicamento ao seu paciente. Veja, todos os receptores não estão acostumados com esse agonismo ou esse antagonismo. Então você pode promover um efeito imediato, às vezes adverso. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui da clonidina. A clonidina, no início do uso, ela pode causar hipotensão grave e o paciente entrar em síncope. Por quê? O bloqueio pode ser tão intenso que o paciente tem uma queda abrupta da pressão. Então, recomenda-se início em baixas doses e aumento progressivo para evitar esses efeitos adversos. O contrário também, se o paciente deixar de interromper o tratamento, deixar de tomar esses medicamentos que atuam em receptores abruptamente, pode causar efeito reflexo. Por exemplo, se você interromper abruptamente o efeito do propanolol, deixar de tomar sem ocorrer uma diminuição da dose progressiva, o coração pode fazer uma taquicardia reflexa. Lembre-se, ativos a fármacos, drogas que atuam em receptor, tem que ter esse cuidado. Outro exemplo que eu chamo aqui, ó, é para prazosina. Se você retirar de uma vez a prazosina, ela pode causar uma hipertensão reflexa. Então, cuidado, detalhe para esses fármacos que agem nesses receptores, tanto na introdução no paciente quanto na retirada. Ok? Já outros ativos, ó, nós temos aqui os vasodilatadores direto, como o diazóxido, a hidralazina, o minoxidil, nós vamos falar sobre eles mais à frente. Né? Os vasodilatadores que atuam pela ação do óxido nítrico, como o nitroprussiato de sódio, nitroglicerina, né? O propatinil nitrato, esses ativos atuam como vasodilatador direto pela ação do óxido nítrico. Também são utilizados, não tanto na hipertensão, mais na angina pectoris, mas a gente vai falar alguma coisinha sobre eles. Os diuréticos, ó, que atuam direto no sistema renal, eliminando sódio e água, aí nós temos os diuréticos tiazidos, diuréticos de álcidos, poupadores de potássio, nós vamos falar sobre todos eles, tá? E também aqueles ativos que agem aqui, ó, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, nós temos os clássicos aqui, captopril, enalapril, ramipril, existem vários da mesma classe, e os antagonistas específicos dos receptores da angiotensina 2, losartan, valsartan, esses ativos também são muito utilizados. Não está aqui no esqueminha, mas hoje nós temos um ativo específico que bloqueia a ação da renina, impede que ela degrade o angiotensinogênio em angiotensina, ok? Então nós vamos agora para os agentes simpatolíticos. Bom, essa primeira parte da aula nós abordamos toda a terapêutica da hipertensão. Agora, na próxima aula, nós vamos iniciar com os agentes simpatolíticos diretos, ok? Não perca o próximo vídeo.